Alguns anos atrás, eu morava em Jacareí, e à época o pastor Ranieri esteve comigo fazendo uma semana lá na igreja do Jardim América. E naquela época eu tinha um Gol geração 3, cor azul celeste. Eu amava aquele Gol. Acho que só eu tinha aquele Gol daquela cor na cidade. Todo mundo sabia onde eu estava. Era ano 2001 o meu Golzinho. Eu gostava muito dele porque foi o primeiro carro da minha vida que eu tive com ar-condicionado. E eu achava aquilo demais. Não passava calor dentro do carro. Na época, todo mundo da cidade aderiu a um subterfúgio, vamos assim dizer. Apareceu uma empresa na cidade que prometia transformar carros a gasolina em carros flex. Eles trocavam o chip de queima de combustível e você podia passar a usar etanol no carro que era só gasolina, que era o meu caso. E todos aqueles que aderiram à transformação falavam muito bem. Não, estou economizando muito mais, porque o etanol é mais barato, está muito mais vantajoso, mais rentável. E eu vendo todo mundo se dando bem, e eu falei assim, bom, eu preciso também entrar nessa. Embora eu já tinha um Gol 1000, que era muito econômico, mas mesmo assim achava que podia economizar mais. E eu fui lá e instalei esse chip para mudar a queima de combustível e o carro virar flex. Só que no meu carro nunca deu certo aquele chip. Dava problema o tempo inteiro, não pegava, morria. Mas eu ficava preocupado, voltei à empresa que fez o serviço e falei assim, não, o senhor tem que insistir um pouco mais, porque o carro vai aprender a queima do combustível. E eu falei, pois bem, não sabia que carro aprendia alguma coisa, mas vai aprender, o chip vai aprender, vai normalizar, vai equalizar. E eu fiquei insistindo para que o chip aprendesse. Recebi um convite para pregar numa igreja na zona leste de São Paulo, numa sexta-feira à noite, uma sexta jovem. E eu aceitei o convite, um pastor amigo insistiu que eu fosse, eu falei, não, eu vou, sexta-feira à noite eu vou aí. E lá fui eu, saí de Jacareí, rumo a São Paulo, zona leste, e estava na Avenida Aricanduva, 6:30 da tarde, na faixa do meio, quando o meu carro, influenciado pelo etanol, apagou. Apagou completamente. Rapidamente eu apertei o pisca-alerta para advertir os outros motoristas que minha situação era de pane, o carro tinha combustível, na verdade tinha combustível errado, mas tinha combustível. E eu comecei a bater na chave e o carro não pegava. Você imagina, Avenida Aricanduva, 6:30 da tarde, sexta-feira, as pessoas agoniadas para chegarem em casa e um carro quebrado na faixa do meio. Eu fiquei desesperado porque o carro não pegava. Eu estava sendo xingado, eu estava sendo afrontado, tudo que você imaginar estava acontecendo. Passavam do meu lado e gritavam coisas que eu não posso dizer aqui, porque se eu disser vão desligar o microfone. E eu não sabia mais o que fazer. Saí do carro para tentar ver se eu conseguia tirar meu carro de lá. Na faixa da direita passava um ônibus, e os ônibus eram um atrás do outro, e o trânsito havia se afunilado ainda mais por minha causa. E eu do lado de fora, pisca-alerta aceso, em pânico, quando um carro parou do meu lado, do lado esquerdo. O indivíduo abaixou o vidro e falou assim, amigo, tá com pane? Eu falei, sim, o carro morreu. E eu tentei contar para ele a história do etanol. Ele falou assim, não, vamos tirar o carro daí. Eu, tá bom. Aí ele passou na frente do meu carro, e assim, devagarinho ele foi entrando, e ele fechou com o carro dele a faixa dos ônibus. Literalmente fechou, parou o carro assim atravessado, os ônibus não podiam vir, parou, e você imagina a alegria dos motoristas dos ônibus. Mas ele fez isso, ele saiu do carro dele, trancando a faixa do ônibus, e ele falou assim, entra lá e manobra o carro, e ele empurrou o meu carro, e me tirou da faixa do meio. Eu passei pela frente dele, e enfiei do carro dentro de uma loja que tinha lá. Esse indivíduo voltou, tirou o carro dele e parou o carro dele na loja onde eu estava. E aí eu contei para ele, eu estou com um problema aqui, e o carro agora só pega no tranco, porque eu já tinha passado por isso outras vezes, mas nunca na Aricanduva, na faixa do meio, 6:30 da tarde. Falei, o carro pega no tranco,
Aí ele chamou umas pessoas que estavam por ali para que empurrassem o carro e o carro pegasse no tranco. E eu voltei para a Avenida Aricanduva com o carro empurrado e ele pegou no tranco e eu fui embora. Eu nunca contei essa história na minha vida, mas essa semana voltou ao meu coração. Porque aquele indivíduo, ele parou para me socorrer. Provavelmente ele estava com pressa também para voltar para casa, sexta-feira, quer chegar logo, ver a família, quer jantar, quer descansar, quer tirar a roupa. Mas ele viu alguém com o carro parado, enquanto outros buzinaram, enquanto outros me xingaram, ele parou para me ajudar. Ele me socorreu, porque eu não tinha como empurrar aquele carro e manobrar na Avenida Aricanduva com ônibus passando na direita e carros me xingando na esquerda. Não tinha jeito, não tinha como. Ele fechou os ônibus, ele me tirou de lá. Eu nunca mais coloquei etanol naquele carro. Aquilo ali foi definitivo para mim. Não aprendeu o carro. Talvez ele aprenderia na próxima, né, pastor Ranieri? O carro não aprendeu, mas eu aprendi a não colocar etanol num carro gasolina. E eu vendi aquele carro com chip e tudo. Assim, fica na gasolina. Mas o ato daquele indivíduo me sensibilizou. Porque quantas vezes eu passo nas ruas por carros que estão quebrados e eu nunca paro? Quantas vezes eu vejo pessoas em situações que precisariam de ajuda, mas porque eu estou tão preocupado com a minha vida, com a minha agenda, com os meus problemas, na minha tendência ubigocêntrica, eu esqueço daqueles que estão à minha volta. Sabe que eu não sei o nome daquele indivíduo, eu nem anotei a placa do carro dele, mas ele me dá uma demonstração de um amor que não se esfriou.